Olá pessoal, hoje é sexta-feira, dia do perfil da semana e o personagem escolhido pelo mundo político é o clã Bolsonaro. Ganhou destaque o clã por causa da prisão do amigo da família e ex-assessor Fabrício Queiroz, um problema a mais para o pai presidente e chefe do clã que reclama de cerco jurídico. O clã delimitado pelo mundo político inclui apenas os homens públicos da família. Jair Bolsonaro, pai e presidente da República, enumera os filhos pela ordem de nascimento, lembrando o estilo militar de identificação. Flávio, o primogênito, 01, é senador pelo Rio de Janeiro. Antes cumpriu 4 mandatos de deputado estadual. Carlos, o 02, ocupa pela 5ª vez uma cadeira na Câmara de Vereadores da capital fluminense e é um estrategista das redes sociais. E Eduardo, o 03, foi reeleito deputado federal por São Paulo em 2018, com a maior votação da história do país. Todos foram levados para a política pelo chefe do clã, que antes da presidência foi vereador no Rio e deputado federal por 30 anos. Pai e filhos defendem valores conservadores e se posicionam na extrema-direita. Vou conversar com o cientista político sobre o clã Bolsonaro, com o cientista político Alberto Almeida. Alberto, muito obrigada por atender a gente. Vivian, eu que agradeço o convite, muito obrigado, obrigado aí à Assembleia de Minas, sou muito agradecido a essa possibilidade de falar aí com vocês. O Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, chama os filhos de 01, 02 e 03, numa forma bastante simbólica, né? Levando em conta a importância que esses personagens ganharam na República desde a eleição de Bolsonaro, como é que você vê cada um deles, não é? Vamos começar aí pelo perfil de cada um. Ô, Vivi, ainda tem o 04 que de vez em quando aparece, né? Renan, não tem isso? Tem um Pois lá é, que é um tem. adolescente lá que diz que todas as meninas do condomínio tem um blá 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 lá. Bom, mas olha, eu acho assim, ô Vivi, o mais importante. Só para lembrar que nós estamos trabalhando só com os que são figuras públicas. Ah, tá, os que têm mandato, foram eleitos. Exatamente. O que acontece é o seguinte, eles têm lá. É interessante, né, que o Bolsonaro ele tem um nível, ele não tem partido político, ele nunca teve uma militância, ele está no 9º partido dele, sei lá, vai para o 9º partido, ele não tem partido político. Tradicionalmente, os políticos que tiveram uma vida dentro de um partido só, aqueles que variaram demais também não, né, mas os que tiveram uma vida dentro de um partido político só, têm vários elos de confiança com pessoas que não são parentes. É muito mais comum ter elos de confiança com não parentes, muito mais amplo. Bolsonaro não. Bolsonaro, as principais relações de confiança dele são com os 3 filhos. E eu incluiria, além dos 3 filhos, algumas figuras, né? A esposa de fulano, advogado, alguém que trabalhou no gabinete. Ou seja, não tem partido político nessa história. É interessante quando você olha Fernando Henrique assume, né, o governo, lá os 2 governos de Fernando Henrique, conviveu por muito tempo relações impessoais com Sérgio Mota, com Paulo Renato, com José Serra, ninguém filho, né? O próprio Lula conviveu muitos anos com José Dirceu, Luiz Guxinquem e vários outros, né? Então, são outros tipos de relação. Bolsonaro é uma máfia familista. No caso, parece que, quase que literalmente, uma máfia, no sentido de lidando com atividades ilegais. Não vamos falar aqui, vamos sempre dar o crédito aí, a presunção da inocência, mas com indícios, né, na direção de envolvimento grave com crime, né, com milícias, com bandidos, né, inclusive geograficamente próximo à região que ele mora lá no Rio de Janeiro, que ele tem residência no Rio de Janeiro. Então, é interessante que eu acho que isso resume, né, essas 3 figuras, né, como os principais assessores de Bolsonaro, aqueles por qual ele tem o maior nível de confiança. O que não acontece, repito, quando há um partido político. Né? Então, aí o perfil deles, um é mais comunicador, então Carlos Bolsonaro lida mais com comunicação, o Flávio ele é menos
ele sofre menos arroubos, né? É alguém mais contido, é alguém, nesse aspecto, um pouco mais político. O Eduardo é alguém muito autoritário, né? Então, cada um cumpre ali um papel, mas o que há de comum na relação deles com Bolsonaro é essa hiperconfiança que Bolsonaro não deposita em ninguém mais além dessas três figuras. Agora, eles só ganham também dimensão na medida que eles têm importância na tomada de decisões. Volta e meia, mesmo que extraoficialmente, a gente toma conhecimento de que eles têm capacidade de influenciar as decisões que saem do Planalto. Você acha que isso é assim mesmo? Como é que você percebe essa ideia da presença deles no próprio Planalto? Não, dúvida zero com relação a isso, justamente por conta dessa relação de confiança. Ele confia na opinião dos filhos. Teve uma vez aí uma reunião ministerial que aconteceu que tem uma foto de Carlos Bolsonaro presente na reunião ministerial. Ele, na foto que saiu, ele estava olhando o celular dele. Quer dizer, ele é um vereador do Rio de Janeiro. O que um vereador do Rio de Janeiro estaria fazendo numa reunião presidencial em Brasília se não fosse filho do presidente, mas filho do presidente numa condição muito específica da pessoa que provavelmente naquela reunião ele mais confiava, muito mais do que seus ministros, né? Inclusive para ouvir na tomada de decisão, o que é um verdadeiro absurdo. Nós estamos diante de um verdadeiro absurdo. É algo que o presidente tem poder, que está dentro da cultura brasileira, a cultura brasileira tolera isso. Em outros países que têm uma cultura mais impessoal do que a do Brasil, menos familista do que a do Brasil, isso jamais seria viável. Do ponto de vista ideológico, a percepção que se tem é que eles têm uma visão muito semelhante à do pai, não é? Por manifestações, talvez o Flávio, que é mais contido, deixe menos explícita essa visão, mas o que te parece essa ideia? Não é? Nós temos vários episódios aí que indicam que eles têm um alinhamento muito forte com o pai, ideológico. Sim, um alinhamento muito grande, quer dizer, foram criados pelo pai numa cartilha provavelmente, né, autoritária. Bolsonaro é uma figura autoritária e colocou os filhos naquela direção. Então, ali, eles pensam muito parecido, o que também é ruim do ponto de vista do governo, né? É até mais interessante que haja pensamentos diferentes. Um governo tende a ser plural. Então, as pessoas em quem Bolsonaro mais confia são os filhos, e os filhos pensam de uma maneira muito parecida com ele. Então, isso dificulta até a correção de decisões erradas. Um fica reforçando a visão do outro, um fica falando que o outro está certo. Então, na hora que eles começam a cometer um erro, eles têm mais dificuldade de sair do erro, que é o que a gente está vendo, tá? A figura do Olavo de Carvalho, né, o chamado guru desse grupo, ele chega, você acha que a proximidade vem aí pelos filhos? Especialmente Eduardo, parece que é um seguidor muito fiel ao Olavo de Carvalho. Essa proximidade vem por esse caminho mesmo? Olha, eu não sei a gênese, né, desse encontro, do porquê disso. Olavo de Carvalho, ele era um articulista antigo do jornal o Globo, sempre se destacou por posições, quando ele era articulista, há muito tempo isso, por posições mais radicais de direita, e eles passaram a ter contato, e a essa, no meu entender, né, essa coisa da bolha social, da bolha da internet, essa suposição de que Olavo é importante, né? A suposição é relevante, porque ela orienta as decisões de Bolsonaro e de seus filhos. Então, como eles acreditam que Olavo é relevante, então Olavo se torna relevante. Mas eu não sei se realmente isso deveria ser levado em conta por eles. Quer dizer, eu faço pesquisa de opinião, faço pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa. É comum em pesquisas que eu realizo, por exemplo, candidaturas, prefeitos que vão apoiar candidatos, aquele que se sai melhor na pesquisa é aquele que se sai pior nas redes sociais e vice-versa. As pessoas estão achando que os 10 candidatos mais votados, que tinham as 10 redes sociais
mais fortes, eu fiz esse levantamento, teve uma empresa que fez esse levantamento, eu peguei isso, dos 10, 9 tinham a vida anterior offline muito forte, muito importante. Liderança de caminhoneiros, a liderança foi exercida online, sim, mas era um cargo de liderança. Então, aquilo era importante. O próprio Alexandre Frota, que tinha muitos seguidores, ele tinha passado por diversas mídias anteriormente. Então, as pessoas talvez estejam dando um peso maior às redes sociais, não que não seja importante, é importante, não tem a menor dúvida, mas talvez esse peso não mensurado, né, seja responsável pela importância que Olavo tem na cabeça de muita gente. Agora, do ponto de vista eleitoral, 30% do eleitorado avalia Bolsonaro ótimo e bom. Esse ótimo e bom ele é ótimo e bom por causa do Olavo? Quantos por cento disso é por causa do Olavo? 1%? 2%? Eu não acredito que seja muita coisa. Mas ninguém sabe, ninguém mediu. Mas o clã como um todo, especialmente Bolsonaro, faz uma aposta muito grande nas redes sociais, não é? O filho, o Carlos, mesmo sendo vereador no Rio de Janeiro, está licenciado, inclusive, e trabalha dentro do Palácio do Planalto com estratégias de grupos bolsonaristas atuando nas redes. Carlos parece ganhar uma relevância dentro desse grupo, não é? Porque está, inclusive, atuando de forma estratégica, não? Sim, Vivian, mas vamos pensar o seguinte, né? Uma coisa é eleição, como eu disse, redes sociais são fundamentais, é importante. Eu só estou aqui querendo ponderar um pouco, querendo trazer para a reflexão daqueles que nos ouvem, né? O nível de importância. Ela não é tudo, né? Existem outras formas de comunicação antigas, mas que são seguidas também. Existe o seguinte, existe fatos políticos reais. O que eu chamo de um fato político? A crise econômica é um fato político. Uma crise de corrupção é um fato político. Uma crise de prisão de alguma figura importante é um fato político. Então, tudo isso pesa na avaliação do governo. A pandemia pode ser vista um fato político externo à política, que tem impacto na política. Então, isso tem um peso gigante, tem um peso gigantesco. É importante avaliar sempre as mídias sociais como um meio, um novo meio de comunicação, como tantos meios de comunicação com os quais essa mídia social tem que conviver. Ela é importante? Sim, é importante, mas a questão é a seguinte, a figura de Olavo, ela está superdimensionada, subdimensionada? Eu não conheço nenhuma medição sobre isso. As pesquisas feitas, um Datafolha poderia perguntar, você já ouviu falar em Olavo de Carvalho? Você segue Olavo de Carvalho? Quais redes sociais? Quais postagens? Isso nunca foi mensurado. Tá? É difícil a gente, né? Eu só estou especulando o seguinte, eu creio que se um dia isso for mensurado, vai chegar a um dimensionamento dele menor do que a maioria das pessoas acredita que seja. E o Eduardo? O Eduardo ele tinha ambições, ele queria ser embaixador em Washington, né? O cargo mais importante fora do Brasil, do Itamaraty. Ele foi líder da bancada do PSL, mas o PSL rachado, ele acabou ficando fora dessa liderança. Como é que você enxerga, ele teve esses percalços, como que esses percalços podem ter atrapalhado o papel dele no clã ou não, se você acha que isso não foi importante? Olha, o papel dele tem a ver com o fato do pai confiar muito, talvez não altere, mas os percalços revelam o pouco caso que ele faz das instituições. E o pouco caso que ele faz, ele se dá mal. Foi líder, né? O líder tem um papel institucional. Não prezou pelo cargo, criaram aquele conflito todo com o PSL, perdeu a liderança. Queria ser embaixador, fez pouco caso, até fazendo gracinha em público, dizendo que tinha trabalhado em hamburgueria, fritado hambúrguer nos Estados Unidos, isso, inclusive, debochando as instituições ao dar um depoimento desse. Só que é o seguinte, para ser embaixador, precisa ter votação no Senado. Em algum dia o desgaste foi tão grande que o presidente do Senado pega e avisa o Bolsonaro. Não adianta votar aqui que ele não vai ser aprovado. Foi o mesmo que, antes da eleição, fez aquela palestra lá que disse que, para fechar o Supremo, bastava um cabo e um soldado, que não precisava nem de jipe, de novo, caçoando das instituições, fazendo pouco caso. E enquanto ele não levar a sério as instituições, ele vai ser atropelado por elas. Né? Os exemplos que você deu são justamente nessa direção, exemplos típicos de alguém que é atropelado pelas instituições em relação às quais ele fez pouquíssimo caso, se deu mal.
Uhum. O caso Queiroz seguia meio esquecido, não é? Estava aí em banho-maria e acaba que Queiroz é preso essa semana e põe, enfim, o caso é reacendido e bastante explorado e vem se somar a uma pilha de problemas que Bolsonaro tem com o judiciário e embates que ele está travando. Eu queria saber como é que você avalia o tamanho desses problemas, desse impacto, especificamente do caso Queiroz, para Bolsonaro e para o Flávio. Qual que é a sua percepção? Olha, eu tenho falado em todas as minhas redes sociais, no meu canal de YouTube, no meu Twitter, Facebook, eu tenho insistido, falado muito insistentemente. As instituições estão funcionando, elas nunca deixaram de funcionar. O caso Queiroz estava esquecido da mídia, porque não tinha nenhum fato novo, mas não estavam esquecidos das instituições que funcionam, não estavam esquecidos do MP, não estava esquecido para a Justiça, não estava esquecido para a polícia. Se tivesse sido esquecido, ele não teria sido preso. O impacto disso, a gente pode imaginar dois impactos importantes para a família Bolsonaro. O primeiro, jurídico, no eventual envolvimento do presidente da República, e aí eu estou focando de fato na figura do presidente, por conta do cargo que ocupa, da importância do cargo, ele não pode ser processado. A lei brasileira diz que o presidente da República não pode ser processado por crimes cometidos antes de seu mandato, só crimes cometidos durante o mandato. Então, do ponto de vista jurídico, Bolsonaro, a figura do presidente, não pode ser atingido. Agora, isso não significa que ele não possa ser atingido, e já está sendo, e poderá ser mais fortemente adiante, do ponto de vista político. Do ponto de vista político e do ponto de vista da opinião pública, sim, ele foi atingido e pode continuar sendo atingido. A prisão do Queiroz junto com ela foram feitas apreensões, apreensão de aparelhos celulares. Teve uma casa em Bento Ribeiro, no subúrbio do Rio de Janeiro, uma casa que primeiro se noticiou que era a casa em nome de Bolsonaro, depois mudaram essa notícia, dizendo que era uma casa vizinha ou próxima de uma casa em que Bolsonaro é o proprietário lá. Então, nessa casa, disseram que quebraram a alvenaria, encontraram coisas dentro de alvenaria. Essas coisas seriam o quê? Documentos, dinheiro, né? Em geral, ou é uma coisa, ou uma outra, ou as duas. Né? Então, se for dinheiro, isso pode levar a um desgaste gigante de Bolsonaro. De novo, ainda que ele não possa ser processado por conta disso, como presidente da República, sim, o filho pode, os envolvidos podem, mas eu estou pensando muito no impacto no coração do poder. Quer dizer, agora, do ponto de vista do desgaste político, é imenso, absolutamente imenso. Está muito perto, né? Está muito perto. Muito, né? Olha, muito perto, como é que se diz na política? É batom na cueca, né? Politicamente, o fato dele ser um amigo de 30 anos do Bolsonaro tem um peso muito grande, né? Toda essa história. E aí tem o advogado, né? E aí tem porque isso é um conjunto de evidências. Tem outro conjunto de evidências, que são as movimentações bancárias, quer dizer, são documentos do Banco Central do Brasil, né? Movimentações de pagamento. Então, aquele miliciano que foi morto lá na Bahia, na operação policial, Adriano, obteve recursos que foram parar nas mãos de Queiroz, e aí Queiroz transfere o recurso para Flávio Bolsonaro. Quer dizer, tudo, as evidências, né? As evidências financeiras, as evidências de movimentação financeira são cabais, né? E essa do Queiroz, quer dizer, o Queiroz estava escondido na casa do advogado da família, né? É uma evidência chocante, chocantemente cabal, né? De crime. Eu nem sei se o advogado pode ou será detido por conta de uma eventual obstrução de justiça. Isso tem que ser visto também. Esse caso Bolsonaro, ele dá assim novas tintas à, digamos, conturbada crônica política do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro recente já vem com uma crônica bastante conturbada de governadores presos, um que continua preso, de muitos escândalos e tal. Dá mais uma condimentada nessa crônica política? Sim, eu acho que é mais nacional do que no Rio. Quer dizer, eu acho que no Rio, hoje, no momento mais importante,
que Witzel caminha para ser afastado Justamente, do governo. preciso Né? dimensionar a autorização do impeachment, né? Não, ele provavelmente vai sofrer o impeachment, eu acho que é muito difícil ele mudar esse destino, né? E isso ofusca todo o restante. Isso é uma investigação policial já antiga, a investigação do Ministério Público já antiga. As pessoas têm muito essa visão conspiratória, que fulano está por detrás, que Witzel mandou isso, Witzel mandou aquilo. Tem coisas que funcionam, independentemente do querer de governante. Quer dizer, a instituição do Ministério Público funciona independentemente. Então, é uma investigação que está correndo. Pode estar lá Mesmo que, Witzel, eventualmente, haja governantes que queiram intervir ou não. Você está dizendo. Nós vimos. Vivian, Elas olha só. Não, as pessoas dizem Bolsonaro controla a polícia. Tá bom, se ele controlasse, o Queiroz teria sido preso? Né? Aí as pessoas dizem a polícia não sabia quem que ela ia prender. Primeiro, eu não sei se realmente ela não sabia. Segundo, vamos supor que não saiba. Nenhum policial antes soube que era... Né, esse pedido de prisão foi enviado, a ordem de prisão foi enviada do Rio para todos os estados do Brasil, não foi só para São Paulo. Enviada por precatório para todos os estados do Brasil. O juiz da ordem de prisão, nenhum policial soube nesse caminho. O policial que soube não disse para Bolsonaro não controlou a polícia, porque as pessoas acham que Bolsonaro vai dar um golpe fazendo uma sublevação nacional das polícias. Mas se alguém que não consegue controlar a prisão do Queiroz vai conseguir sublevar nacionalmente as polícias? Claro que não, quer dizer, isso é algo fantasioso. É porque fala-se muito de um controle da polícia militar. Nesse caso, é a polícia civil aí que agiu, não é? E a polícia militar e a polícia civil não necessariamente atuam juntas, não é? Muitas vezes uma está investigando a outra, não seria por aí também? Assim, você tem corporações diferentes, não é? Isso não seria importante nesse caso? Não, diferença existe, mas eu imagino que nenhum policial civil desses aí envolvidos nessas operações tenham votado em Haddad no segundo turno da eleição passada, entendeu? A tendência é que todos sejam bolsonaristas. Nesse aspecto, eles têm as divergências profissionais deles, são muitas, né? Mas eu acho que do ponto de vista do alinhamento político, Bolsonaro sempre foi, como parlamentar de baixo clero, um representante dos interesses das polícias, de um modo geral, né, do funcionalismo público, especificamente das polícias, bombeiros. Então, nesse aspecto, né, porque é isso, quando você tem divergências, pessoas e grupos, você tem divergências em alguns pontos e tem convergências em outros. Eu acho que a convergência básica da Polícia Civil, politicamente falando, da Polícia Civil com a Polícia Militar, é essa adoração por Bolsonaro, esse apoio a Bolsonaro e o fato de terem sido eleitores e entusiastas defensores de Bolsonaro. Tem 3 inquéritos no Supremo, né, com investigações envolvendo o presidente e o entorno do presidente, sendo ele alvo objetivo ou não, mas o envolve um grupo, os bolsonaristas, afinal. E é interessante que cada um deles, de alguma forma, toca, atinge ou resvala no próprio clã, né? A interferência da Polícia Federal, Bolsonaro está sendo questionado por estar querendo beneficiar a própria família ou proteger a própria família. No caso das fake news, é uma investigação que pode atingir e envolve 2 dos filhos dele, o Carlos, né, e o Eduardo também. E os atos democráticos vão aí no mínimo, atingir a família do ponto de vista ideológico, das falas, do discurso ideológico e tal. Bolsonaro fala que está sob cerco jurídico. Como é que você enxerga essa visão? Porque existe uma discussão mesmo sobre isso. Ele fala assim, o STF está abusando, não é? Mas, enfim, há uma discussão sobre estar abusando ou não. Como é que você enxerga o que ele chama de cerco jurídico? Olha, o ponto de vista de Bolsonaro é uma figura autoritária, provavelmente ele pensou em algum momento, talvez durante a eleição, talvez depois de ter sido eleito, já empossado presidente, pensou em algum momento que a margem de manobra do presidente da República, os graus de liberdade de um presidente da República fosse infinito. Fosse um grau de liberdade igual a 100, número máximo.
E aí ele está descobrindo, né, eu acho que essa frase revela isso, ele está descobrindo que um presidente da República, no Brasil, e eu diria mais, em qualquer país, ele não pode tudo. Ele pode, sim, fazer muita coisa, mas dentro de determinadas circunstâncias. As instituições brasileiras são instituições de controle de poder, são instituições que fazem com que o poder no Brasil seja muito dividido. O poder é dividido tanto no aspecto formal quanto no aspecto substantivo, em coisas, em detalhes até. Vamos tomar o índice de inflação nacional no Brasil. O poder é tão dividido, mas tão dividido no Brasil, que o prefeito de São Paulo, dependendo do reajuste que ele conceder às tarifas de ônibus de transportes públicos em São Paulo, tem impacto no índice de inflação nacional. Olha o nível de divisão do poder, sem contar toda a formalização de poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, o federalismo. Nós vimos agora na pandemia que o Supremo Tribunal Federal decidiu que estados e municípios têm total autonomia para fazer o que bem entenderem para combater a crise de saúde pública, a crise sanitária. Então, tudo isso são exemplos de poder dividido. Quando o Bolsonaro menciona isso, ele está simplesmente se surpreendendo com o fato de, no Brasil, o poder ser dividido. Talvez tenha muito mais a ver com a mentalidade dele, né? Criado, né, com contatos, criado próximo da milícia, próximo do crime, né? Porque é isso, né? Aquele episódio do assalto a Bolsonaro na Barra, muitos anos atrás, né, no Rio de Janeiro, eu acho que para mim é muito paradigmático. Teve lá o assaltante, roubou Bolsonaro, ele roubou, foi um roubo à mão armada, ele não estava com armas, apesar de defender que todo mundo tem armas e reage a assaltos, ele não reagiu, mas um tempo depois, aquele cara que roubou Bolsonaro, que depois identificaram quem era, apareceu morto, né? Simplesmente morreu. Pode não ter sido nada encomendado pela própria vítima na época, Bolsonaro, mas é uma visão dessa. Eu tenho poder, né? E eu vejo isso acontecer no mundo das milícias, no mundo do crime, com o qual eu tenho contato. As homenagens de Flávio Bolsonaro lá na Assembleia Legislativa do Rio para inúmeros policiais e milicianos, né, que depois vieram se tornar milicianos. Agora, chegou em Brasília, amigo, o buraco é mais embaixo. Aqui o poder é dividido. Você pode governar, você vai governar, mas tem que ser pactuado, tem que ser formando consenso com as instituições aqui baseadas que representam toda a sociedade brasileira. Ele tem ainda 2 anos de governo, um pouco mais de 2 anos de governo pela frente. Chega ao final, como é que você diz que ele vai governar? Ou esse clã, o presidente e esse clã em torno dele, essa forma de pensar e tal, não tem como ser revertida. Ele pode, eventualmente, buscar uma saída e conseguir terminar o mandato dele. Como é que você enxerga esse futuro? Vivi, eu acho que isso está em aberto, né? As pessoas comparam muito Bolsonaro com Dilma, né? E dizem, se Dilma tivesse feito tudo isso que ele está fazendo aí, Dilma já teria caído. Só que quem faz essa afirmação esquece o seguinte: Dilma caiu no 6º ano de mandato, Bolsonaro está apenas no 2º ano não completado de mandato. Então é muito cedo para todo o desgaste que ele já sofre. E isso é muito complicado do ponto de vista dele, Bolsonaro. Ele pode concluir o mandato? Sim, pode, ou pode ser deposto no meio do caminho. Do que depende isso? Depende de fatos novos. Eu acho que a prisão do Queiroz em si não é suficiente para levar, é um elemento a mais que pode levar à deposição de Bolsonaro. Sim, é um elemento a mais que contribui para a eventual deposição de Bolsonaro, mas ela em si só não é suficiente. Retirar um presidente da República antes da data regular não é uma tarefa fácil. Ela exige muitas condições, e condições que eu diria que são condições grandiosas, né? É algo grandioso um presidente ser mal avaliado, não é simples. Fernando Henrique foi mal avaliado. Quando eu chamo mal avaliado, é 10% de ótimo e bom. Ele foi mal avaliado 2 meses depois da maxi desvalorização que ocorreu em janeiro de 99. Lula nunca atingiu 10% de ótimo e bom, sempre ficou acima disso. Dilma atingiu isso na reta lá final de seu impeachment, Collor igualmente. Temer ficou com 5% de ótimo e bom, mas mesmo assim não sofreu impeachment. Então você precisa ter popularidade baixa, precisa ter manifestações de rua, ocorreram com Collor e Dilma, não ocorreu com Temer.
precisa ter algum grau de conflito com o Congresso. Isso o Bolsonaro já tem, os parlamentares não gostam dele, o Bolsonaro trata mal os políticos, então é claro que ninguém ali vai, né, ser simpático com a causa de Bolsonaro, caso ele venha, de fato, a caminhar para a queda. Né? Porque é isso, o sistema político, você tem que pensar o seguinte, o sistema político, ministros do Supremo, deputados, senadores, ninguém quer uma tsunami, ninguém quer muita marola, quer que o país funcione dentro de uma certa normalidade. Então, a princípio, ninguém quer depor nenhum presidente. Agora, se vier uma avalanche, você vai junto, não tem jeito. Você não vai ficar parado de peito aberto contra uma avalanche. Então, e da onde viria essa avalanche? Da sociedade, manifestações, má avaliação do governo, mobilização da sociedade tentando empurrar ou empurrando o poder legislativo e o judiciário também para retirar Bolsonaro do poder antes de 2022. Pode acontecer? Sim, pode acontecer. Alberto, obrigada demais por atender a gente, viu? Ótima conversa. Vivian, estou aqui disponível toda vez que vocês me convidarem. Será um prazer estar aqui com você e com a Assembleia de Minas. Obrigada outra vez. Conversei com Alberto Almeida, cientista político. Nosso assunto aqui, o clã Bolsonaro. O pai e os 3 filhos, que são homens públicos, não é? Um senador, um deputado federal e um vereador pelo Rio de Janeiro. Então, esse foi o perfil da semana do mundo político. Obrigada outra vez. Um abraço, Alberto. Obrigado, Vivi. Um abração para você.